Meus compatriotas brasileiros, eu preciso começar a minha fala dizendo que eu não consegui, a despeito aqui de toda uma disciplina e já de uma longa estrada na vida pública, conter aqui uma grande ansiedade derivada de emoção muito forte que eu não tinha frequentado ainda, apesar de já ter uma longa vida, uma longa estrada. Eu preciso então lhes confessar, para poder encadear o meu improviso, essa emoção que está inclusive me sufocando um pouco. É uma emoção que me faz recordar de onde eu venho, com que credenciais eu chego até cá, para nisso apurar se eu estaria à altura das responsabilidades que vão se desenhando, para que eu possa não assumi-las sozinho, mas assumir como um certo coordenador, uma certa magistratura, o eixo natural das cobranças que advirão. Olhar ali de onde eu venho, para saber se eu tenho coerência, se há na minha vida pública merecimento. E creio é muito sincera essa expressão para encadear aquilo que eu tenho muita vontade de lhe dizer. Sairá de forma desarrazoada. Eu queria prestar atenção no que falava este grande patriota, e vejam que maravilha a democracia brasileira. Aos 32 anos de idade, fui escolhido pela gente cearense, governador do estado, e me pus, por essa fatalidade, colega do governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Uma figura que eu já admirava desde muita data, porque eu gosto muito de ver, de estudar, de referir a história brasileira. E é um privilégio ver que história aqui é aquilo que de fato deve ser história, e não essa pusilânime historiografia oficial. História não é uma coisa dos livros do passado. História é exemplo vivo, militante, ativo, entusiástica e, eu diria, juvenil, que em Leonel Brizola são fonte de grande inspiração. Governador, eu lhe disse pessoalmente, num dos muitos momentos de emoção, mas quero dizer agora para testemunho de todos, eu posso falhar na missão de levar estas forças à vitória, posso falhar uma vez nos sorrindo pela mão generosa do povo brasileiro à vitória, no que eu acredito, posso falhar no bem servir ao país, mas não falharei por vassalagem, não falharei por contradição, não falharei por falta de lealdade, não falharei por coragem, que se não tenho pessoalmente na conta do que é necessário, tenho pelos compromissos que sei que estou celebrando, por intermédio de todos os companheiros e companheiras, com a sagrada gente brasileira. Terá sido fácil aqueles que em São Paulo lutaram para perscrutar as fronteiras brasileiras bandeirantes, e estes são os que fizeram a história. Terá sido fácil a tarefa de Rui Barbosa, este que foi derrotado, ex-ministro da Fazenda, candidato a presidente da República, derrotado, e dele é quem se lembra a história, não de quem o derrotou. É pensando assim, é me inspirando assim, que eu me sinto pequeno e estimulado a ser grande. Pequeno para lhe dizer uma coisa: o tamanho e a gravidade do drama brasileiro não está espelhado de forma consolidada, mesmo a nós outros, que fazemos da vida pública uma vocação e um exercício disciplinado e profissional. É pouca a reflexão consolidada do tamanho real da crise agônica e estrutural que pesa hoje sobre a sociedade brasileira. Ela pode ser vista por qualquer ângulo. Vou repetir isto sempre porque essa é a dialética. Primeiro, da razão por que estamos em oposição ao que está aí. Segundo, da crença de que não basta falar mal do que está aí, se não houver capacidade generosa, esperançosa, de unir todos os brasileiros, homens e mulheres de boa fé, entre os artistas, os intelectuais, a estudantada, os trabalhadores organizados, mas olhando para 50 milhões dos nossos, a quem falta sequer o mínimo para comer. Esta é a conta de quantos brasileiros estão vivendo com menos de R$80 por mês por cabeça. Traduzir isto é o desafio
não aceitar a interdição do meio, compensando a interdição do meio com uma militância que vale a madrugada e entre pela noite, quando necessário. E assim me convoco os companheiros e verão que pelo menos isto eu darei como contribuição exemplar. Disposição de acordar à madrugada e dormir à alta hora da noite para realmente subverter a tentativa de interdição dessa discussão. A qualquer brasileiro, a quem não tenha se blindado o coração pelo concreto armado do egoísmo e da alienação. Haverá como nós de perceber que não é aqui e ali uma coisa que está errada para consertar. É o rumo mesmo. É o modelo mesmo. É a forma mesma, central, com que seguia a nação brasileira em momento internacional complexo. Não é um ataque a pessoas. Se fosse assim era muito fácil. Não é simplesmente trocar a autoridade que aí está por uma outra melhor intencionada, cheia das boas intenções, tão vazias e ocas quanto inconsequentes, se não se afirmar na compreensão real dos limites físicos e da complexidade do desafio. Governar, já tive muita aprendizagem como ministro, governador, prefeito, fazendo oposição na Assembleia do Ceará, liderando um governo de ruptura, como foi do meu amigo governador Tasso Gereissati, àquela data, em 86, é uma coisa muito simples e muito complexa ao mesmo tempo. Mas se nós pudermos simplificar, e eu devo ser econômico para não abusar da paciência dos meus compatriotas, do PDT, do PTB e do PPS, embora antes que a vontade de lhes falar seja de muitas coisas, haverá, entretanto, outras oportunidades pessoais. Eu pretendo procurar cada um dos companheiros, pretendo visitar cada um dos estados, pretendo estar reunido para aprender, para ouvir, para dizer das coisas que penso, tanto negativas, das críticas quanto das ideias que desarrazoadamente tenho procurado consolidar, ouvindo há 8 anos a sociedade brasileira. Não há um lugar deste país, de médio para forte adiante, que eu já não tenha visitado, inclusive Tarauacá, que só o Márcio Bittar e eu sabemos onde fica, lá no nosso querido Acre. Quem olhar as coisas do Brasil pelo lado da produção, haverá de se livrar deste preconceito modernoso, que é absolutamente mortal e que não passa de vassalagem ideológica, provocada por propaganda. É impressionante como as vítimas disto acabam replicando a ideologia dos seus algozes. A globalização não é um jogo para inocentes. A globalização não é uma trama para incautos. A globalização não pode ser uma ilusão de ótica de que alguns de nós nos inseriremos nesta ciranda de vanguardas internacionais, porque pura e simplesmente, objetivamente, a condição de produzir, a condição de trabalhar, a condição de vender as coisas, não é global. A taxa de juros é global. Me dê a taxa de juros norte-americana, quem produz no Brasil, e me fala em globalização. Mas nos impõe a maior taxa de juros do mundo, que querem competir conosco com a mais baixa taxa de juros do planeta. A condição de produzir, competir e trabalhar é dada pelo estágio de inteligência tecnológica que os novos e sofisticados modos de produção impõem. E o Brasil, seja porque não se investe em gente, seja porque não se deu a verdadeira prioridade à educação, seja porque se desmantelou muito recentemente a nossa excelência nos institutos de pesquisa e universidades, o Brasil está hoje, meus compatriotas, 3 gerações tecnológicas atrasado em relação à ponta mundial. E o mercado, o espontaneísmo individualista do mercado, nunca será capaz de resolver isso, como nunca foi capaz de fazer isto em nenhuma experiência histórica de nenhum planeta, nenhum país do planeta. Demos uma condição de competir equipotente sob o ponto de vista tecnológico, permita-nos a insubmissão